Já tá podendo, já. Você pode tudo. Meu já Deus. Tá podendo, bora. Muito bom. Só me deram 18 minutos, gente. Mas, enfim. Tem uma coisa muito importante para falar com vocês. O Jordão tava falando aí, né? Tem que ter entusiasmo, a gente tem que gostar do que faz. Só que eu descobri que a gente não sabe muito bem fazer isso porque a gente tem medo de ser quem somos. Nossa, olha, que papo, né? Mas tem uma coisa que é muito importante que é, muitas vezes você não fala as coisas com entusiasmo, você não fala com animação, porque você não acredita no que você está falando. E aí, por experiência própria, é verdade, quando eu não acredito muito no que eu estou falando, eu não falo as coisas com tanta vontade, com alegria e com prazer, tentando convencer as outras pessoas do que eu estou dizendo é verdade. Dito isso, ao longo da minha vida, que ainda não é longa, mas eu vou viver também uns 300 anos, igual o Jordão, eu aprendi algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês só sobre essa coragem da gente se soltar e sermos nós mesmos. A primeira... antes disso, né? Quem é a Amanda Graciano? Eu sou mineira, moro em São Paulo, amo café, amo mesmo, gente, eu tomo café o dia inteiro, se deixar. Amo música, então MPB, essas coisas assim é comigo. Sou economista de formação e hoje eu ajudo grandes empresas e startups a fazerem negócios. E aí, atualmente eu estou no IDEX by TOTUS como head lá de geração de negócios, mas meu dia a dia é ajudar pessoas a venderem, conversar com pessoas e ajudar com que elas acreditem no que elas estão fazendo. Porque eu preciso que elas acreditem, senão o negócio não vai dar certo. E aí, tem a grande pergunta que eu fico falando assim, que às vezes, com o meu francês aqui, essa pergunta, quem é você, ela é muito cretina. Porque é muito difícil responder essa pergunta às vezes. E às vezes, numa situação, tipo, você está tentando um emprego, aí te perguntam, onde você se imagina daqui 5 anos? Não sei, né? Porque se a pessoa soubesse com 100% de certeza, talvez ela nem estava mais tentando emprego, ela já estava em outro lugar. Então, é uma pergunta muito difícil de responder. E aí, quando a gente começa a responder essa pergunta, muitas vezes a gente fala do nosso trabalho. Eu trabalho com isso, eu trabalhava com aquilo, tudo mais. E aí, essa é a primeira grande coisa sobre você começar a ter coragem de quem você é. Ninguém está querendo saber onde você trabalha, né? O nome da marca, ninguém quer saber disso. Sempre quando as pessoas te perguntam quem é você, elas estão buscando desesperadamente na sua fala algo que seja muito interessante. E aí, se você for começar a falar de uma empresa, isso ela joga no Google e vai descobrir o que a empresa faz, sabe? Mas ela está te perguntando quem é você. Então, verdade 1, ninguém quer saber 100% tudo o que você faz, como que é o seu dia a dia, o que acontece. A pergunta quem é você não é sobre isso. Se a pessoa quiser saber isso, ela vai te perguntar mais direcionadamente. E aí a segunda verdade é que você não é apenas o seu trabalho. E eu demorei para entender isso. E aí por que eu demorei para entender isso? Porque a gente precisa desassociar o nosso emprego e a nossa empresa do nosso sobrenome. Então, meu nome é Amanda Graciano. Não necessariamente eu não sou Amanda Graciano do IDEX, da TOTUS, sou também essa pessoa, mas eu sou Amanda Graciano. E esse exercício da gente conseguir se apropriar de nós, né, das nossas habilidades, e aí sim a gente somar nos lugares onde a gente está, ele é muito desafiador. E ele é muito desafiador porque normalmente nós somos fulano de tal lugar. O que está tudo bem, é ótimo. O único ponto de atenção é, e se você não estiver mais naquele lugar, quem é você? Então, a verdade 2 é, sempre que possível, faça esse exercício de ser você, independente do sobrenome da empresa que você trabalha ou da sua função. Isso é importante. A não ser que você vai fazer isso durante os 300 anos da sua vida e você tem certeza absoluta. Mas pode ser, né? O mundo muda tanto, estamos aí vivendo 2020, sabe, com certeza absoluta de que nada é muito certo. A não ser o caos, né? A incerteza, ela é 100% certa, o resto não é. E aí, vem essa palavrinha que em inglês eles falam personal branding, enfim, marca pessoal, que é quem é a pessoa na fila do pão, né? Quem que é a pessoa... Quem é você? E aí foi engraçado que o Júlio tá assim, você tá com uma blusa verde colorida. Gente, eu sou essa pessoa, assim. Eu sou uma pessoa realmente que veste roupas coloridas, e se eu estiver usando uma roupa muito sóbria e meio apagadinha, assim, pode saber que eu tô mal.
Mas é uma característica muito forte minha e que eu brinco, eu falo muito que extravasa, sabe? Sim, transborda. E transborda, eu hoje transbordo porque eu tenho 100% da confiança da pessoa que eu sou. Eu acredito muito nas coisas que eu faço. E aí, de novo, a danada pergunta: quem é você? E eu acabei de falar de confiança, né? Quando a gente responde quem somos nós, quando a gente tem a coragem de ser a gente é muito confiante. E mais do que isso, a gente passa essa confiança para as pessoas. Então, quando a gente pergunta quem é você, ela quer te conhecer, ela tem interesse, ela também está buscando na sua resposta, no seu comportamento, confiança. Você precisa acreditar. E é por isso que o Jordão falou do entusiasmo, né? Assim, se você não está acreditando tanto no que você está falando, difícil, você não vai conseguir se vender, você não vai conseguir, você não vai ser uma pessoa muito interessante. Então, mais do que ter confiança, também passe confiança, né? As pessoas podem acreditar em você. Se você acredita, a chance de você conseguir mais ou menos passar isso já existe. Mas você também precisa ser uma pessoa que gera confiança, né? Exprime confiança. E aí, a verdade 4 é o danado do autoconhecimento. Se conheça, né? Como que eu vou desenvolver tudo isso, Amanda? Como que eu vou conseguir me apropriar? É o autoconhecimento. E ele passa por vários aspectos, porque o autoconhecimento ele foi meio banalizado nos últimos tempos. E aí eu brinco que é assim, talvez ele foi banalizado justamente por ser algo tão poderoso. E aí, como é algo extremamente importante, vamos dizer para as pessoas que isso é meio balela, e aí elas não vão, né, trabalhar e ser segurada de uma coisa extremamente importante. Por onde que vai meu autoconhecimento? Começa lá, ó. Por que você faz o que faz? Como que você faz o que faz? Você faz de alguma forma diferente? A gente falou de vendas, né? Tá a galera falando de vendas. E aí? Todo mundo fala igual? Com certeza não fala igual. Qual que é a diferença? Quais são os seus resultados? E aí não precisa de ser grandes empresas, não, gente. Coisas pequenas. Coisas grandes são feitas de muitas coisinhas pequenas. Foca no agora, a gente faz o agora e depois o futuro ele é feito de muita coisa que a gente está fazendo agora. Então, esse foco é muito importante, né? Quais são as suas causas? Em que você acredita? Uma das coisas que eu falo muito no meu dia a dia é que eu acredito que a desigualdade entre as pessoas ela está ligada a acesso a conhecimento, acesso à informação e à oportunidade. E aí é tão maluco que hoje meu trabalho ele é fazer conexão entre empresas. Então, porque para mim realmente o acesso é uma coisa muito importante. E essa é uma das minhas causas. Tá? Eu sou uma mulher negra e obviamente essas causas estão implícitas ali, mas tem muitas outras. E você? Por que você faz o que faz? Como que você faz o que faz? Essas são coisas importantes que talvez vocês não vão responder essas perguntas desse jeito, mas vale a pena ter escrito num caderninho, no papelzinho, porque isso diz muito sobre você e sobre o porquê que você está aqui, por exemplo, me ouvindo e vendo todas essas palestras incríveis. E isso diz muito a respeito sobre as coisas que você já fez e as coisas que você vai fazer. Só que às vezes a gente não deixa isso muito explícito. E esse é o problema, a gente fica fingindo ser alguém que a gente acha que as pessoas vão gostar, em vez de tomar a vergonha na cara e ter a coragem de ser quem a gente é de fato. E aí, saiba quem é você com clareza. E para mim aqui tem outro ponto que a gente fica esperando muito feedback das pessoas, né? Então, putz, vim trazer uma palestra, bater um papo, agora eu vou esperar todo mundo falar o que achou, porque eu vou ter certeza do que eu fiz. Não, né? Assim como os feedbacks, a gente fica 100% esperando uma aprovação, uma validação dos outros, e aí a gente vai descobrir quem a gente é, demora muito tempo e pode nunca acontecer. Então, tenha clareza de quem você é, porque assim também facilita as pessoas te darem feedback, por exemplo, porque você consegue aprimorar, ajustar, e você pode ser uma excelente pessoa fazendo qualquer coisa. Já não são só executivos que são excelentes, quem tem empresa que são excelentes, tudo isso é muito legal, mas a gente pode ser quem nós somos em potencial fazendo qualquer coisa, desde que a gente saiba que isso está acontecendo. Que a gente também não está sabendo, aí não percebe que é potencial. E, para finalizar, vou contar para vocês uma coisa que eu aprendi e que para mim funciona muito bem quando eu vou contar quem sou eu. Eu uso essas 3 regrinhas. Então, você precisa falar onde você quer chegar, contar a sua história e conectar os pontos. Essa é uma boa forma de você gerar conexão e também contar quem é você. Então, onde você quer chegar? O que o seu trabalho entrega? O que ele vai entregar para o mundo? O que você quer fazer depois? No que você acredita? Eu aqui nessa apresentação já falei para vocês que para mim é importante dar acesso para as pessoas e negócios. Eu trabalho gerando conexões. Eu sou mineira, gosto de café, sou muito entusiasta dessa coisa da inovação e depois disso eu disse onde eu trabalho. Mas eu estou contando para vocês coisas que eu acredito, porque isso gera conexão, né? É nesses pontos que as outras pessoas talvez vão ter coisas em comuns com você, não necessariamente na sua função específica.
O segundo ponto é conte a sua história. Uma vez que eu estou falando que eu gosto de gerar negócios, conectar com pessoas, aí eu conto os pedacinhos da minha história que podem se encaixar nisso, né? E aí tem uma coisa legal nessa coisa de encaixar as pecinhas, eu não preciso de contar a minha história inteira, a minha vida inteira. Eu preciso contar quais são as peças da minha história que se encaixam nisso que eu estou trazendo para vocês. E aí eu posso falar que eu trabalho há 6 anos com inovação e startups, que eu sou sócia de 3 empresas, que eu sou LinkedIn Top Voice porque eu falo do assunto, que eu já palestrei no TED para falar desse assunto. Aí eu vou trazendo os elementos da minha história que reforçam o que eu estou trazendo, que eu digo que é o que eu espero, né? Que é o que eu trabalho para construir. E o terceiro ponto é conecte os pontos, né? Nunca é muito só sobre habilidades que você tem, mas é sobre as pessoas acreditarem na história que você tem para contar. Então, vender sobre isso, e eu falo muito assim, vamos vender a vida inteira, ainda que não efetivamente como profissional de vendas, o tempo inteiro a gente está contando histórias, o tempo inteiro a gente quer que as pessoas acreditem, mas nem sempre a gente está falando para onde a gente quer chegar, a gente não está trazendo os pontos da nossa história, e muito menos conectando os pontos. E o desafio de conectar os pontos é que a gente entrega para a pessoa conectar lá. Agora que eu joguei a informação nela, ela vai, por ela lá, se conectar. E aí, quando trata de quem nós somos, é um desafio quase impossível, porque, teoricamente, né, e na prática, só a gente sabe quem a gente é. Então, você precisa entregar isso também, não tudo, mas você precisa conectar os pontos para que as pessoas possam se entender. Aqui está um trechinho de um e-book que eu participei, e aí eu fui falar sobre coragem, né? E aí, no final, eu falei isso, que todos os dias, apesar das circunstâncias, das situações, eu bebo meu café, óbvio, visto a minha coragem e vou para mais um dia lutar, criar e conquistar tudo que eu tenho sonhado. E é por isso que a gente tem que ter coragem de ser quem somos, porque não tem como eu acordar e fazer tudo isso para eu ir atrás dos sonhos do Jordão. É difícil, eu não vou conseguir fazer, mas atrás dos meus eu vou. Então tenha a coragem de ser quem vocês são, para que vocês possam se vender mais, para que vocês possam conquistar e ser pessoas animadas, entusiastas, né? Que vocês tenham animação em tudo que vocês fazem. E aí vocês possam ser e realizar os sonhos de vocês e não ficar se projetando em outras pessoas. Isso é coragem de ser quem você é. E ser você é o seu maior ato de rebeldia. Essa é a minha frase final. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se conectem comigo. Enfim, procurem por Amanda Graciano. Eu espero que vocês me achem em redes, plataformas. Mandem mensagem. Eu adoro bater um papo. Amo conversar. E aí, espero contar com vocês. E aí, com certeza, a primeira pergunta que eu vou fazer é: quem é você? E eu espero que você agora tenha recurso suficiente para saber responder essa resposta. Obrigada, gente! Foi bom? Foi só 18? Grande Não, Amanda! Você foi menos de 18, foi mais rápido do que 18. Tinha Viu, mais tempo então? aí para você, Amanda. Foi? Ai, gente. Mas foi foda. Amanda, faz quanto Fala tempo comigo. que você é você? Ou aconteceu alguma coisa aí, você era outra pessoa e aí aconteceu uma coisa e agora você é você? Faz quanto tempo? Com certeza absoluta, eu acho que tem uns 7 anos. Que eu sou eu? Uns 7 anos. Por quê? O que aconteceu para querer... O que aconteceu é que eu fazia muita coisa projetada no sonho das outras pessoas. E aí, um dia, depois de fazer tudo certo, deu muito errado. Então, um caso, por exemplo, foi... todos meus amigos são mestres, fizeram mestrado, doutorado. E aí eu tentei o mestrado, eu estudei, eram 10 vagas, eu passei em 10º lugar, e foi o único ano do mestrado que eles chamaram só 9 pessoas. E ali foi um dia que eu falei assim, putz, só sonhei isso, eu tinha certeza que ia dar certo, porque deu certo, dando errado, né? E aí eu entrei em depressão depois disso, porque eu falei, gente, eu tenho certeza que tudo vai dar errado, eu me esforcei, cumpri o playbook, fiz tudo que falaram que uma pessoa assim tem que fazer, se bobear eu fiz mais do que essas pessoas, né, que eram meus exemplos, fizeram e eu não consegui. Aí ali eu tinha certeza que tudo ia dar errado. Mas aí eu entendi que uma parte do problema era eu queria dar aula, não necessariamente ser mestre, entendeu? Não necessariamente para academia. E hoje isso é muito evidente, porque eu tenho muitos amigos que dizem, socorro, isso não tem nada a ver comigo. E aí, à medida que eu fui me apropriando da minha história, ficou muito mais simples eu conquistar as coisas que eu quero. Fácil não ficou, não, porque as coisas não são tão de mão beijadas igual são vendidas. Mas fácil não é. Tanto que quando eu conto essa história,
quem é muito próximo de mim fala assim, gente, é muito estranho, assim, não parece que isso pode ter acontecido com uma pessoa como você. Você me lembrou uma outra pessoa, uma outra menina que passou num curso que eu fiz aí, e aí ela falou assim, meu sonho é construir uma escola, uma ONG, é ter uma ONG que vai ter um prédio que vai ter 3 andares, que vai ter várias salas para eu dar aula para as crianças pobres. Aí eu virei assim para ela, esse sonho chama-se ego, viu, meu? Porque nessa cidade onde você mora, deve ter parques, deve ter praças, deve ter escolas públicas vazias, com salas vazias. Você podia muito bem, agora, ir lá onde for, onde tem essas crianças pobres, ir pegar E dá elas, aula. dar a mão para elas, dar aula onde elas estão, dar aula no chão, dar aula na praça, dar aula na rua, dar aula na escola da sua cidade que está vazia. Essa história que você quer ter isso aqui é o teu ego. Você quer dizer que você é a Gandhi e que resolve não sei o quê e quer ganhar uma medalha. Então, baixa o ego aí, meu. O que é que você realmente quer? Né? E como você acabou de dizer, né? Você quer dar aula. E não precisa ter, né? Essa parada aqui que dizem que precisa ter. O que a gente realmente Não, quer? e olha que loucura, né? Depois que eu desapeguei disso, aí, enfim, eu trabalho com geração de negócios. Então, o que eu já dei de workshop, treinamento, palestra, putz, eu acho que, gente, isso que é ensinar, né? Isso que é partilhar conhecimento. Se eu tivesse presa lá naquela loucura ali de querer parecer com alguém que me falaram que eu tinha que ser, não estava fazendo metade dessas coisas. E como, né, vou ver 300 anos também, sou dessa turma, ainda tem muita coisa para fazer. E é isso, assim, é resolver problema e que eu acredito muito em comunidade. Assim, na minha cabeça, a gente ainda vai conseguir chegar num bom nível disso. Como que todo mundo vive muito bem em comunidade. E aí a gente vai precisar trocar. E o conhecimento não é só quem tem o papelzinho escrito que é professor, né? Todo mundo pode ensinar. O que está escrito nesse quadrinho aí atrás de você? Qual deles? Tem um funil atrás de você. Tem um quadrinho Esse que tem um aqui? funil. Não. Ah, mas no quadrinho não tem nada escrito. Não tem nada Mas escrito, não, Jordão. nesse É só um azul desenho. tem. O quadrinho aqui é só um desenho. É Nesse só um daqui, desenho. no azul, tá escrito We Grow Biobusiness, que um dos primeiros lugares que eu trabalhei foi numa aceleradora que trabalhava com negócios de biociência. Então, impressão de órgãos 3D, vacinas, essas coisas. Aí, quando eu saí de lá, eu ganhei o quadro, falando que apesar de eu ter saído, meu papel ainda é ajudar a fazer com que esses negócios se desenvolvam pelo país.